dia, pessoal. Então vamos terminar esse Dom Quixote lindo. Depois passaremos para o Dom Quixote da Tati ali, porque esse aqui só tem o primeiro volume. Nós paramos antes de começar a quarta parte, então chegaremos agora, vamos começar a quarta parte aqui, para quem está nesse aqui, a página 297, ó. E falaremos até o final do livro. Bom, Tati, vamos lá então. O que Vamos. você gostou do jeito que acabou? Malu, eu gostei, eu só achei um pouco complicada essa última parte por ter muitas histórias, né, e a gente vai falar de algumas delas aqui, acho que delas, né, das histórias e porquê dessas histórias. Então eu estava lendo, assim, e de repente já parecia que nem sabia mais onde estava o Don Quichote, o que que a gente estava fazendo no livro. Estava um pouco perdida, né. Mas eu gostei, achei É, interessante. Eu achei que teve uma história que me marcou mais do que a outra, assim, que eu achei mais legal de ler, mas eu achei que todas tinham ali um fundo, né, elas ali, mas o que eu mais gosto mesmo e gostei eram as partes que o Don Quichote aparecia ali com o Sancho e ainda esse final aí que teve coisa que aconteceu com ele, né, que a gente viu ali. Então me deixou com mais vontade de ver o que que vai ser, na verdade, essa continuação da dele, né. sim. Mas te acalma, Tati, é só daqui a 10 anos, viu? Só daqui a 10 anos a gente pode ler, né. Mas vocês Atenção, imaginam canal, só daqui fechamos agora, 10 anos depois a gente volta. o pessoal louco para ler, eles tiveram que esperar 10 anos, sendo que 10 anos naquela época era muito mais tempo, né? Tinha gente que não ia sobreviver para a segunda parte. E aqui a gente Exato, reclama que não tem a continuação das séries do Netflix, né? sim. E, e, E a e, gente a e gente às vezes só reclamando o que não tem spin-off o volume demora. 2 na Antofágica, né, Malu? Que a gente tá reclamando que não tem a edição que você mostrou aí, pra Exato, eu estava gente louca para ler. ler o volume. Eu me apaixonei pela edição da Antofágica, agora o volume 2 ainda não está pronto. E a gente está reclamando aqui. De repente, o plano deles é soltar esse volume 2 só daqui a 10 anos, e a gente não Exato, está nem sabendo, né? pode ser. Aí vai ser bem Tipo, original o mesmo. Stranger. É, tipo, a gente estava com um louco pelo final do Stranger Things, demorou, sei lá, 2 anos, a gente estava quase morrendo, matando a Netflix. Então, não, gente, aqui o spin-off, o que teve um Don Quixote falso no caminho, como a gente já conversou tantas vezes, mas agora é esperar mais 10 anos pelo próximo. Bom, mas Sim, antes disso, vamos voltar ao início, porque eu já fiz a pergunta final, né? Para é, ver se tinha gostado. sim. Vamos voltar ao início, ao capítulo 28, que trata da nova e agradável aventura que sucedeu ao barbeiro e ao padre na mesma serra. Então Uhum, é isso, né? sim. Você quer É, falar um pouquinho sobre o enredo, Tati? na verdade, o barbeiro e o padre, vão em busca ali do Don Quichotte para trazê-lo para casa, né, então eles vão lá e aí foi o que a gente viu no último, na última parte que a gente leu, eles tinham um plano de trazê-lo de volta, aproveitaram que o Sancho passou por lá, né, para fazerem falar assim, combinarem de que eles iam um ia se fingir de donzela, né, ou o padre ou o barbeiro ali, e para o outro e fingir que estava em perigo e o outro ia e assim ia chamar a atenção do Don Quichotte, então ele ia, né, daí eles iam conseguir trazê-lo de volta. Aquele plano cebolinha ali dos 2, e só que eles encontram no caminho, eles encontram uma mulher que chama Doroteia, que está disfarçada Uma de donzela. homem, né, e e aí ela conta, né, então aí a gente entra na história dela. E aí vem toda a confusão ali que começa, né. A gente tinha escutado na outra parte a história do Cardenio, que também estava ali, que foi aquele louco que o Don Quichotte encontrou, que ele queria se casar com a Lucinda se casou com o Dom Fernando, ele achou, né, que eles tinham casado, e ele ficou maluco, né, porque ele foi enganado Ele pelo era, Dom Fernando, né. é,
Ele E era louco pela Lucinda isso. e contava para esse Dom Fernando opa, dava uma ajuda lá para ele, disse que ia dar uma ajuda, na verdade o Dom Fernando foi lá e roubou a Lucinda dele. Uhum, Só que o que que ele acontece? Ele tá saindo, ele chega para ver a Lucinda, porque eles se amam e para tentar que o pai dela aceite o amor deles. Quando ele chega lá, ele vê ela com o Dom Fernando num, tipo assim, tendo que casar, casando com o Dom Fernando, mas ele acha que ela tá casando porque gosta do Dom Fernando, ele resolve na cabeça dele que os dois traíram ele e sai correndo e vai para como é que diz? Vai pro descampado, né? uhum. E fica louco. Daí eles encontram esse cara, né? E ele entra pra trupe. A trupe tá ficando cada vez maior, né? Tá Então, esses ficando. andantes ali dos amigos do Dom Quixote. Então, É. a trupe acaba ficando com o Cardenio se junta à trupe, e quando eles acham a Doroteia o Cardenio tá junto com eles, né? Aham, sim. E aí a E Doroteia começa a contar a vida dela, isso, e a Doroteia foi, como é que diz assim, enganada por quem? Olha a coincidência, Dom Fernando. Porque o Dom isso. Fernando, na verdade, ele tinha. A Doroteia era filha de comerciantes, bem de vida, mas porém não nobres, né? Uhum, E aí o Dom Fernando, ele é nobre, né? E aí ela, mas se apaixona por ela, ela é muito linda e tal, e pura, e ela ajuda o pai dela, ela ajuda no campo, né? Ela é uma mulher diferente, assim, ela sim, cuida da fortuna junto com o pai e tal. E aí ele resolve que vai conquistá-la, conquista, né? E ela confia nele, que ele vai casar com ela, então ela tem muito essa questão da virgindade, né? tem. Como isso é explorado, né, nesse romance. Uhum, Aí ela entrega para ele a virgindade e ele foge para sim. casar com a Doroteia, né? Então Com a ele é um Lucinda. canalha, né, o Dom É, Fernando. sim. O Fernando é um canalha. Uhum. E aí ela conta essa história para eles, né? Só que, gente, ela vai contando, né? Vai, Ela vai, vai conta. contando o caos, detalhe por detalhe, e daí tu começa a ficar ansioso, porque não é ela, né? Ela que vai como é que diz assim, desmascarar a história, mostrar pro Cardenio tão burro que ele foi, né? Só que Sim, demora, aham, demora. E ao mesmo demora. tempo, paralelamente a isso, o que que acontece? O padre, né, e o barbeiro, eles acham que agora eles vão poder fazer esse negócio aqui, ajudar de verdade o Dom Quixote, porque antes alguém ia ter que se fantasiar de donzela. Sim, Não que para o Dom Quixote isso não fosse crível, né? Ele é. acredita em tanta coisa, ele ia acreditar. Mas eles conseguem uma donzela de verdade para ele Uhum, salvar. Porque o Dom Quixote está lá, tá numa penitência eterna lá, e eles não conseguem tirar o Dom Quixote daquilo. E aí o Dom Quixote quer muito, como é que diz? Quer muito, não quer sair dali e tal, e eles estão inventando essa história de ter uma donzela para ele salvar, para ele sair dali. sim. E agora estão com a faca e o queijo na mão, né? Vão poder Uhum, ajudar dois ao mesmo tempo. sim. É. Bom, então eles até inventam um nome, né, pra princesa, Micomicona, né, o nome. Micomicona, mas que É, nome, que né? nome, né, do reino do Micomi da como que eles chamam o reino lá? Enfim, Eu acho que é é muito engraçado. micomicão, né? É, alguma coisa É assim. muito engraçado. Será que. É. Se existe, acho que É, não, né, acho que é não, isso aí é inventado. totalmente fantasia. Isso É. aí vem. Não, eu tava pensando, eu tenho que olhar aqui como é que é Ah, no deixa eu ver original? aqui no original, porque, Uhum. tipo, como é que Sim. será que isso é Mas deve ser até engraçado, eu não sei como tá deve estar no original, não deve ser nada muito longe disso, né. muito Mas longe, deve ser né? engraçado até, assim, porque dá mais aquela sensação de comicidade, assim, de, tipo, uma coisa inventada, entendeu. Estão enganando, Claro! mas, assim, é tão quase como você vestir o padre ou o barbeiro de mulher e falar e o Don Quixote acreditar, entendeu, que era uma donzela.
Exato, né. exato. E ele é e se tem alguém que vai acreditar é ele, né. Sim. É, depois aí se você achar a gente comenta, você comenta lá no a gente coloca aqui na descrição, mas a gente tá ali pelo capítulo 28 a 30 a gente tá nessa história, né. Aí quando a gente vai ali para o 31 ao 35 aí a gente entra numa outra história, né, porque, eh, eles aí a gente volta lá ali para o Don Quichote e o Sancho, né, eles estão conversando sobre a suposta entrega da carta que o Sancho deveria ter entregue pra Dulcinea, e aí a gente sabe que ele não entregou, porque ele não estava com a carta, né, o papel, na verdade, ficou com o Don Quichotte, mas o Sancho fala para ele que viu a Dulcinea e que falou com ela, e a gente sabe que isso não é verdade, porque, né, ele não mas aí eles conversam sobre isso e é interessante, essa conversa que eles têm. E aí eles param naquela famosa estalagem que anteriormente já pararam e que já tinha dado um rolo, que pelo Don Quichotte não querer pagar, eles jogaram o Sancho lá para cima, né, com aquele lençol, ficaram brincando ali com ele. E ali eu não lembro quem é que vai contar, acho que é o próprio dono da estalagem que tem alguns livros e ele começa a ler uma história, uma novela. Aí eu não lembro exatamente da origem ali, mas ele vai contar o caso do Curioso Impertinente, que aí a gente entra em uma outra história, que é a história do Anselmo, que era muito amigo do Lotário, eles eram, assim, tipo, super amigos, e aí o Anselmo casa, e ele se casa e ele pede para o amigo Lotário testar a fidelidade da esposa dele, tentando, né, eh, persuadi-la lá a Sim. ter um caso com ele, e ele quer falar: "Não, eu quero ver se ela é fiel a mim", né, o Anselmo. Aí a gente só lendo esse pedido que ele faz já sabe que vai dar, né, Vai dar não merda. vai dar merda, então e realmente dá, né. Dá Sim. tanta que é até difícil explicar os desdobramentos. O amigo dele, É, com certeza não quer, ele não quer fazer isso, ele é bem reticente no começo, ele até inventa que já fez, mas e ela não falou nada, tipo, ele tenta por todos os meios até que o Anselmo fala: "Não, eu quero". Aí ele fala assim: "Ah, então tá bom, então eu vou, vai, vamos lá". E aí, eu nem lembro direito como que são os causos, mas assim, enfim, acaba que sim, eles se fica apaixonam, né. fica num vai e vem, num vai e vem, Aham, e acaba que de fato ele se apaixona pela mulher do Lotário, né. sim. Só que é uma E coisa, assim, que a gente vê, assim, que o Lotário é muito louco, né. sim, você não, o lo Que é O Anselmo o que o pede, né. marido, o É, Anselmo, né, o Anselmo é isso, muito louco. O marido, muito. desculpa, o Anselmo, é muito louco, ele, tipo assim, ele quer que tem tudo para dar errado e vai dar, né. E a Sim, mulher faz várias provas que sim, até, e parece que ele não fica contente com as provas de amor da mulher, né. não, Ele quer confusão, ele quer incomodação, né. sim. E ainda quer E perder o marido, a mulher e o amigo, e né. o e o amigo, né, no meio da confusão que ele tá armando ali. Sim, e é engraçado, né, a gente passa vários capítulos ali com ele, e, aí entra até mais uma personagem que é a tipo a como que é, a acompanhante lá da Camila, a empregada ali, a que fica sempre junto com ela, né, e ela também, Sim, porque ela vira uma, ela também ela acaba sabendo disso aí, ela acaba recebendo, também amantes na casa deles, né, porque ela morava com o casal. E aí o que que acontece que eu não lembro direito, acho que eu não sei se quem que vê o homem entrando na casa, achando que a Camila tá tendo aí eu já não sei mais se é o próprio esposo ou se é o Lotário, isso aí eu já não ou lembro. se ela que vê um cara entrando e
eu acho que é o Lotário que vê o cara, vê um cara chegando para visitar, que é o namorado É, da ama da Camila, isso, e o da ama cara dela. chega e vai visitar ela e ele acha que vai estar visitando a Camila, né? Então, tipo, tem um terceiro amante ali no caso, Uhum, digamos. sim. E aí o que Sim. acontece? O Anselmo descobre, né, a traição de todos ali, tudo que aconteceu e acaba e todo mundo morre, né, de desgosto. Não sei, agora eu já nem lembro como que É, eu sei que morre gente, morre. No morre. fim a gente ficou muito tempo entre ler e fazer como é que é, O vídeo o vídeo. Não, eu acho que morre os três de desgosto. Um morre acho de que morre, desgosto, aí um é. morre porque o outro morre. É um horror. Aham. É porque É, eu não sei se sobra alguém, se tipo a ama fica mas eu sei que acabam todos ali, né, morrendo. Isso porque a gente estava dentro da história da Doroteia e a gente parou, foi lá para a estalagem com o Don Quixote e com o sim. Sancho, e aí começamos a escutar essa história. Aí até terminar essa história, que demorou um É pouquinho, só enrolação esse é só capítulo. É enrolação, 1001 noite. sim. Aí a gente terminou então essa história e a gente volta para a estalagem e a gente tem uma grande, né, um grande acontecimento que eu acho que talvez foi o mais legal aqui que eu achei, que daí eh, chega lá na estalagem, chega o Dom Fernando com a Lucinda, né, Sim. que E aí vão eles. encontrar a Doroteia e o Cardênio, que estão lá também. Sim. E aí que acontece toda a magia, né, eu acho, que assim, aí a Doroteia e o Dom Fernando vão se ajustar ali, o Dom Fernando vai, tipo, de alguma maneira pedir desculpa pelas coisas que ele fez, porque ele foi um canalha, né, ele primeiro enganou a A Doroteia, depois Doroteia quis roubar a enga- Lucinda do Cardênio. enganou o Cardênio, né? É, mas no fundo parece que todo mundo se ajeita e ficam felizes com essa, né, arrumação nova aí, cada um com seu par, o Dom Fernando parecendo agora ser bonzinho, né? Uhum. E aí estão todos ali, né. Aqui acaba um final assim, tipo, tudo tá bem quando termina bem, porque na Uhum. realidade o Dom Fernando, que é um canalha, ele não chega a ser, como é que diz, castigado, né? É. Aham. Ele pede perdão e é perdoado, né? Só Sim, que como tá todo mundo feliz com seus pares, né? Então fica tudo bem mesmo. E sim. ela não, essa história toda é muito interessante porque durante essas contações de causos, essa enrolação que a gente falou, o Cervantes traz para gente, ele vai nos colocando, assim, botando a gente a entender o que cada um significa naquela história e fazendo, assim, críticas sociais, aí vai na estalagem, aí tem jornaleiros, aí tem não sei o quê. Então, tudo tu vai vendo um pouco da crítica social da época. Então, isso é muito legal, sabe? Apesar de ser uma enrolação e a gente Sim, querer sim. muito essa parte da história em si, que é o que É. quem lê livro gosta de histórias, né? Ele vai Aham. trazendo essas sub-histórias, assim. Então, isso aqui a gente vai. Vale muito a pena, assim, a gente está contando rápido, porque a nossa estratégia dessa vez não foi ver capítulo por capítulo, né? Aham. Mas se tu pega e faz um capítulo a capítulo, nossa, tu vai ficar anos aqui vendo coisinhas, porque em cada capítulo tem uma riqueza de detalhes e de situações e que tu vai vendo essa construção e o próprio nervoso que a gente sente, né, de Sim. saber mais ou menos como é que tudo vai acabar, mas querer saber de fato como é que vai acabar, né? É, Isso é legal sim. também, né? É. É a magia que nem falou a Tati. Eu acho que daí, a gente o Cervantes sai dessa a questão da cavalaria que, né, o Don Quixote, porque ele já é um cara diferente ali pra gente, né, a gente já começa ali com ele, todo mundo achando que ele é louco, porque ele é apaixonado, na verdade, por essas histórias, e daí ele nos apresenta outras histórias
e ele vai mostrando como que eram as coisas, né, exatamente como você falou, é tipo, parece é um espelho, a gente está meio que entrando na sociedade ali da época, das coisas que aconteciam, que, Sim, certamente eram e permanecem universais, porque, sei lá, a gente pode quando a gente escutou a história do Anselmo com o Lotário e com a mulher dele, a gente, tipo, já já teve novela da Globo que fez a mesma temática, com certeza, entendeu. A gente já sabe que vai dar merda, porque a gente, né, já tem uma certa experiência com histórias e tudo, então não é difícil a gente saber que aonde vai dar, mas mesmo assim é interessante, pra ver o porquê que ele colocava, né, primeiro essas histórias e depois a gente pode falar, assim, ali mais para o final. E também para ele estava contando uma história, ele tinha que encher, né, o livro, então tem toda aquela coisa da narrativa também, eu acho, sim. né. É, tudo muito interessante, né, tudo muito, mágico mesmo. Sim, Porque aqui mais do exatamente. que qualquer outro livro a gente faz aquele pacto que Sim, vamos acreditar, né. exatamente. E, bom, a gente está lá, né, acontece algumas coisas, o tem a só para a gente não esquecer de falar, acontece acho que já aconteceu algum capítulo ali para trás, em que o Don Quichotte está dormindo na estalagem e ele quebra o negócio do vinho, porque ele acha que ele está lutando contra, né, pra salvar a Doroteia que está tá representando a princesa, Me come, Mi coma. Micomicona, e a gente vai para outra história, agora mais para o final, que chama O Cativo, né, que tem acho que é uma pessoa lá que começa a contar a história dele, não é? Que tá lá na Sim, e estalagem? assim, ó, Isso. eh, o o o o o Don Quichotte, de novo, começa a fazer, como é que se dar prejuízo na estalagem, né. É, sim. Porque ele faz umas quebraçada, ele faz e as confusões dele, e ele dá muito prejuízo nessa estalagem. Só que agora ele Sim, está cercado de amigos que gostam dele, né. Agora a é, gangue dele está enorme, né, a gangue dele está tá. grande, é tudo pessoas que gostam muito dele, né, Uhum. e a gangue dele ajuda, e eles pagam e dizem: "Olha, deixa", sabem como ele é, e gostam e pagam prejuízo para ele tranquilo, né. Sim, Tranquilizam a dona da estalagem. Porque é. antes ele tinha que sempre sair corrido da Correndo estalagem. para não ainda não pagava nada, né. É, É. Então, mas a gente tem daí a história desse é porque ele chega educativo. o cativo, ele chega na estalagem, que é um capitão cristão, liberto do cativeiro mouro, né, ele ficou preso, na Argélia, né, por algum tempo, e como ele era cristão, ele ficou lá preso. E aí ele consegue fugir com a ajuda da Zoraida, que é a filha de quem da onde ele estava De em quem tá cativeiro, de né. do como é que diz? Do dono lá, do chefe do lugar onde ele estava cativo, Isso, do sheik, do exatamente. sei lá o quê, não sei É, como é que é o nome. Mas exato. essa história me lembrou bastante o filme aquele, se você chegasse a ver no Netflix o filme que é tipo uma cinebiografia do Cervantes, Eu não vi, ainda não. é a parte que ele é jovem e está cativo num lugar exatamente assim. Uhum. Sim. Exatamente assim. E aí, começa esse negócio de aparecer um lenço, assim, e eles Uhum, acharem que é uma moça que vai ajudar eles e tal. E fica assim, uhum. tipo, os cativos embaixo, a propriedade em cima, sabe. Sim. E ele tá com um monte de cativos, e entre os cativos tá o Cervantes, tem um padre, tem o Cervantes, e ali ele começa a escrever. É, E é uma história bem parecida com essa história aí que sim. agora a Tati vai continuar. Desculpa te É. interromper. Não, aí eu acho que na no tanto na edição da Antofágica, creio eu, que eu acho que foi onde eu terminei de ler, quanto na da acho que talvez na da Penguin também tenha, faz referência a essa, semelhança aí, né, da história do Cervantes com essa história, e que, bem resumindo, assim, a Zoraida, que é a filha lá do cara onde ele está cativo,
e eles ficam ali, né, na propriedade e tal. Ela começa a chamar a atenção dele, e que o nome dele, como que era o nome dele? Eu não lembro se a gente tem o nome dele aqui. É, Do e cativo, do ou se o nome dele é cativo. cativo. É, acho que a gente trata ele de cativo. Aí ela começa a chamar atenção e, pelo que a gente entende ali da história, ela tem uma, como que a gente pode dizer, uma relação com com ela, com a não, a Virgem Maria, né, não sei, ou seja, ela gostaria de ser cristã, pelo que a gente pode entender ali, e ela quer, sair, fazer com ajudar o cativo ali a sair, né, então ela começa, acho que dar dinheiro para ele comprar a liberdade dele, né, porque o pai dela era muito rico e ela tinha muitas posses, muitas joias e tal. E aí ela começa aos poucos, acho que combinar coisas ali com ele, e vai entregando, não sei o quê, até que mas ela quer fugir com ele, né, ela não quer só, libertá-lo, ela quer ir junto, pra terra dele, que seria a E Espanha, ela ali quer onde virar cristã, né. ela quer virar cristã, exatamente. É, além de eles, formarem um casal, né, de estarem os 2 se gostando, ela quer virar cristã por essa devoção que ela tem pela Virgem Maria, né. Isso, exatamente. Porque ela acho que teve uma visão, alguma coisa assim, e ela é interessante, hein, ela não fala a língua dele, né, eles não falam Mas a mesma consegue se língua. Mas eles vão conseguindo se comunicar e conseguem planejar a fuga, e conseguem fugir, né, e claro, dão algumas coisas erradas ali no caminho, porque ela perde eles acham que são roubados, se não me engano, né, no caminho, ela perde, daí ela perde todas as coisas que ela levou, a fortuna que ela trazia com ela, e mas enfim, eles chegam ali à estalagem e ele conta, essa história, dele. E aí a gente chega também, eh, esse cara que fugiu, que é o cativo, ele tem um irmão, uhum. e ele conta acho que um pouquinho dos irmãos dele também, né, que um irmão, É, eh ou não? ele conta toda a história dele, que eles irmãos foram Isso. separados, que o pai É, dele era um cara que tinha um dinheiro, mas gastava muito rápido, era um cara que era muito, como é que diz assim, tem uma palavra para isso, mas enfim, e aí o pai dele recebe uma herança, divide entre os irmãos e quer dar em vida esse dinheiro para que ele não gaste tudo, né. E uhum, aí cada irmão vai ser alguma coisa, né, ele diz: "Tu vai isso. ser das letras, tu vai ser", tipo, um vai ser, porque ele diz que na vida ou tu serve um senhor, né, ou Uhum, tu tem que servir o governo, e aí ele, enfim, vai encaminhando esses filhos. E esses filhos se perdem. Ele isso. acaba sendo cativo, o Uhum, outro fica muito rico, casa com uma outra pessoa e fica muito rico. Aí tem esse irmão específico que ele quer muito reencontrar. Aí imagina, né, o irmão reencontro. surge lá, né, que esse é o Sim, lugar dos encontros, né. é, Essa estalagem é o lugar dos encontros. dos encontros. E então, aí chega, e esse irmão do cativo é um juiz, que chega lá na estalagem com uma filha, Clara. E aí eles, né, se descobrem ali e se reencontram, mais um reencontro emocionante, né, na falta dos anteriores, que não foram tão emocionantes É, assim, a gente tem mais um ali. tem mais E um reencontro, é, e que resolve as coisas também, porque daí esse juiz é rico e tal, e aí uhum, ele vai conseguir recursos para que esse irmão case esse irmão, o cativo, uhum, case com a muçulmana e também para que ela isso. se transforme em cristã, né. É isso aí, exatamente, isso E aí. todos vivam felizes para sempre. Uhum. É, e tem mais uma historinha, né, que chega ali com o rapaz que fica cantando na janela ali da estalagem, ninguém sabe o que é, e ele tá ali porque ele vem atrás da Clara, que é a filha do juiz, que é irmão do cativo, e Sim, tem mais essa história de amor aí que fica aí também, que o tem um cara cara que canta,
né, e ele É, e ele é apaixonado pela Clara. Ah, é, isso. porque, pô, se o juiz chegou com uma filha bonita, É, desconfiem, sim, tem que ter tem que ter tem que alguém ter mais um atrás. casal. Sim, E aí chega exato, o cara, né, esse o cantor que é apaixonado pela Clara. sim. E eu também tem uma história ali por trás que parece que ele também era filho de alguém importante e acho que não sei se a garota não era muito, e daí o rapaz simplesmente sai né, sai ali, vai e foge da vida dele e vai atrás dela e fica em todo lugar que ela para, ele sempre vai indo atrás dela, pra fica aí eu já não lembro se temos um desfecho para essa história aí do rapaz. É, Sinceramente, essa aí eu não mas eu lembro. acho que eles ficam juntos, né, no final. Pode ser. Eu só que eu não lembro, porque daí em seguida, quando a gente ela tá lá cantando, o rapaz tá cantando e a Clara tá lá, é aquela hora que eles enganam acho que é a dona da estalagem com a filha ou com a empregada, não sei, e elas resolvem enganar o Don Quichotte e prender ele, que ele fica pendurado com a mão para cima lá no muro, lembra? A noite inteira, Sim, né. coitado. Elas fazem uma armadilha para tirar sarro dele, colocam ele, assim, à mão ou precisando de ajuda alguma coisa, então ele sobe, acho que no Rocinante, para alcançar, aí Uhum. elas prendem a mão dele lá em cima, e ele tem que passar a noite inteira sem se mexer, porque se ele se mexer o Rocinante vai andar e ele vai, ficar preso, né, vai ficar preso pela mão. E é o que acontece, assim, mais no final do dia, mas é o que acontece com ele, né, Malu, eu fiquei com muita dó dele, É, eu né. também fiquei com pena, achei a brincadeira um É. pouquinho pesada. Uhum. Eu acho que não, daí o que que acontece também, aí todo mundo se resolve e tal, os amores se encontram, né, só que eles Sim. estão com um problema muito grande, porque eles querem levar o nosso querido Don Quichotte para casa, Uhum. e o Don Quichotte não quer ir para casa. Sim. E aí, bah, daí também o Don Quichotte coitado, só se dá Só mal, sofre. né, nesse final. Sim, sim. Aí eles É, ele prendem o Don Quichotte, né. é, Eles exato. inventam uma história para deixar ele preso e para levar ele preso numa jaula, uma jaula de É, bicho, sim. sabe, tipo quando os circos estão indo de um lugar para o outro e as feras estão numa jaula, assim vai ele para casa, né. Vai. E é muita sacanagem, né, tade, coitadinho, só que ele não quer ir para casa enfim, né, diferente do Odisseu que Que tem uma queria jornada para voltar a casa. sim. Ele é o anti Matt Damon nunca vai poder interpretar o Don Quixote, Não, porque ao contrário de todos os heróis, ele não quer voltar para casa. Ele tem que exato. ser colocado numa jaula para voltar para casa. Sim. Eu também achei um pouco, assim, triste demais essa solução que acharam para levá-lo, né. É, Mas e mesmo preso, acaba que ele arranja mais uma confusão, sai dali e leva uma surra, né. aham, sim. E aí quando É, ele tá porque bem surrado, eles conseguem botar de volta ele na jaula e levar finalmente ele para casa. exatamente, é porque ele vai, né, atacar, eh, uma como que chamam? Oficiais da igreja, né, da Irmandade, Sim. e aí eles descobrem que foi o Don Quichotte que liberou aqueles galés, lembra para trás lá, que ele libertou todo mundo e daí o pessoal roubou ele do mesmo jeito e ainda deixaram ele na pior. E aí Aham. ele pega e ainda leva, né, ainda vai apanhar um monte, vai ficar, né, ruim pra caramba, e depois ainda vai ter que seguir a viagem dentro da jaula dele ali. O que eu achei bem triste nesse final, assim, achei o tom do final meio triste pro Don Quixote, né, pra gente também que estava do lado dele, acho. Uhum. Bem melancólico, assim, né. Uhum, exatamente. Eh, E o que a os gente padres são tem contra os livros de cavalaria também, tem uma história é, assim, né, que eles também sim. chega essa crítica de novo e Uhum, exatamente. É, e aí ele tem, bom,
o o Sancho, tem a questão deles discutirem a loucura, né, do Don Quixote ali. Eu acho que é a primeira vez, eu não lembro, que o Sancho defende o Don Quixote falando que não, ele não era louco, entendeu? Que parece que é a primeira vez que ele, assim, das outras vezes ele continuou ao lado do Don Quixote, mas me pareceu que é somente agora quando ele realmente fala: "Não, ele não é louco", entendeu? Ele argumenta a favor do Don Quixote, porque eu acho que ele talvez esteja tenha ali aprendido a enxergar o mundo, talvez da maneira que o Don Quixote Uhum. enxerga, né, não sei. Eu não sei como que vai se desdobrar isso no segundo volume, ou se isso aí vai vir à tona ou não, porque a gente sabe que a amizade deles, né, continua ali dos 2 e agora como eu não sei, mas eu acho que para nós leitores ali, pelo menos para mim, foi a primeira impressão que eu tive de que o Sancho já não enxergava o Don Quixote mais como um louco, porque ele até assim o defendeu, entendeu? Assim, ele passa talvez ele não tenha entendido, mas ele tenha sentido que talvez tenha alguma coisa que leve o Don Quixote a fazer o que ele faz, né. Sim, As loucuras, entre aspas, dele, né, que sim. E o finalzinho ali, ele acaba, né, por isso é meio melancólico, mas também fica um pouco aberto, né. fica. Uhum, Eu não sei se essa impressão é nossa, porque a gente já sabe que tem o segundo volume, né. uhum, Nossa, eu digo assim, da humanidade que herdou essa obra, sim, não minha pessoal, mas, ou se realmente está bem aberto ali. Não, eu acho que é uma coisa sutil, né, sim. porque eu acho que nem ele sabia se ia ter um segundo volume ou não, né. É. É, exatamente, né, 10 anos, eu acho que é muito tempo para ele ter já planejado, falar, né: "Não, eu vou escrever", e daí ter Exato, dado muita coisa ruim no processo para ele demorar tanto tempo. Mas eu exato. acho que é em termos, assim, eu acho que o Don Quixote não, o Cervantes, com certeza traz essas temáticas da igreja, porque era uma coisa, eh, Da da época, época, né. né. Então, só que ao mesmo tempo que ele, eh, eu acho que ele vivia ali no fio ali também da navalha que nem o Shakespeare, sabe. Ao mesmo tempo que ele defende, né, em alguns momentos Sim. a postura cristã, ele também traz críticas, né, e eu acho que às vezes embutida no próprio padre que quer queimar os livros, na postura, né, do padre, na postura do Don Quixote atacando ali no final a procissão com a Virgem Maria, né, ele traz a Uhum. história do cativo que tem né, traz uma coisa dali de uma outra religião querendo se tornar cristã, né, tipo uma conversão, e aí você pode entender nesse sentido, mas ao mesmo tempo ele também coloca o Don Quixote numa das loucuras dele, atacando a própria igreja, né, entre aspas ali. Então eu acho que ele traz essas, mas se alguém perguntasse para ele e falasse assim: "Ah, você está sendo, né, herege", falar: "Não, eu só escrevi uma É, não, história", não, entendeu. só escrevi uma historinha, só um É, é. acontece. E ele põe muitas, muitas vozes, né, ele vai juntando vários personagens, e ali a gente tem voz para todos, né. Então Sim, ele pode colocar o que ele quiser e tá é muito bem bolado, né, muito bem. é, A crítica é muito bem bolada, mas é isso, eu acho que é aquela coisa do Shakespeare, né, de estar sempre no limite. sim, eu acho que eu Não quero ir sentia um preso, pouco, com essa eu quero questão da fazer a crítica, mas igreja. eu não quero ir preso, né. Sim, Então como faremos? Os caras eram muito inteligentes, né, eles davam um nó na se eles dão um nó na cabeça da gente até hoje, né, imagina naquela época. naquela época, com certeza. Isso Hã. aí. Eu É, eu adorei sobre as confusões da estalagem, guria, eu adorei essa ilustração aqui, ó, para quem está no belíssimo livro da Antofágica, página 487. sim, tá uma confusão, é. A É muito confusão está boa. muito bonita aqui, né. Tá, tá muito boa. É um livro recheado, né, Malu, a gente não pode reclamar. Quem gosta de história, a gente É.
comentou no começo que tem muita história, a gente às vezes fica meio confuso, mas enfim, é a história Mas isso é dele, né. legal também, né. É É legal legal, e as eu histórias acho eu achei, legal. assim, que em determinado momento as histórias fluem, né, agora Sim, essa parte, quarta parte que ele chama do primeiro livro, ela flui bastante bem, assim, sim, né. eu Assim, também até achei. porque a gente quer logo desvendar os mistérios, saber. Já tá na cara, mas Verdade. a gente quer o que é Quer mesmo e saber o tal, que é bem é, legal, sim, né. exatamente. É, Que e eu bom não que agora sei a gente não precisa se despedir desse livro, né, Tati, a gente ainda tem não, a gente não precisa ainda. Acho a que a gente gente ainda pode tem só mais um. só comentar uma coisa que eu achei interessante, a gente já tinha falado isso em algum outro vídeo do passado, que acho que na história daquela pastora que resolveu não se casar com ninguém, não se lembra? Aquela que foi acho que uma das primeiras Sim, histórias que a gente fica. Então eu acho que e ele coloca a Doroteia também, a Doroteia para mim foi uma personagem feminina muito forte aqui, porque inclusive ela, acho que a gente nem comentou, quando ela fugiu, ela trabalhou, disfarçada, né, ela estava lá disfarçada de homem como pastor, ela chegou a trabalhar, para algum cara lá, eu não lembro se é um dono de terra, alguma coisa assim, e quando ele descobriu que ela era mulher, ele abusou dela, ela conta isso na história dela, e ela pra mim, assim, eu acho que o Don Quichotte, assim como o Shakespeare, já era um cara à frente do seu tempo, porque ele não tinha nada, para justificar, colocar personagens femininas tão fortes assim, entendeu. Eu acho que então, sim. essa comparação com o Shakespeare que eu acho que é interessante, porque o Shakespeare, à sua maneira, também faz isso. Ele traz o feminino, não como o mais importante, mas Não como frágil, não mas frágil e igual, né, aquele que tem a voz também, que tem voz também na história. Ele pode não ser o personagem principal, como também no Shakespeare às vezes não é, mas ele é um personagem de peso e com certeza traz temáticas que na época não se tratava, né, em literatura nenhuma. E depois, claro, para frente vai começa mais, mas eles foram acho que os primeiros a, introduzir, assim, as mulheres mesmo, as personagens com uhum, características, né, fortes e sim, que, dão ali na história alguma lição de que aquilo que vocês entendem como mulher não é a verdade sobre como a mulher é, né, então acho que isso que é legal para quem lia na época e para quem lê hoje em dia também, né. claro, claro. É, isso é muito parecido mesmo, Sim, muito parecido, a mulher que trabalha, a mulher que trabalha igual ao homem, sim. e aqui tem mais eu acho que aqui tem mais, essa questão também dos abusos serem mais mostrados, assim, né, se bem que Uhum. Shakespeare tem bastante, assim, tá mais Tem, espalhado, que aqui a gente lê um livro inteiro. sim. É, Ah, a gen não podemos deixar de se apaixonar pelo Cervantes também com Don Quixote é. aqui. Hum, Mais uma obra para como para nossa lista de clássicos e como a gente está conseguindo fazer coisas diferentes, que coisa boa, né, Tati? sim, A gente está fazendo um belo passeio pelos clássicos. sim. E eu tô gostando muito. Eu, assim, eu tô agora curiosa para começar o volume 2. Aí eu vou acompanhar na da Penguin, que é a que eu tenho, a tradução. Infelizmente, ainda da Antofágica, daqui 10 anos sai É. o Eu tenho a volume da 2. 34, mas eu acho que eu vou É, acabar acompanhando na The Penguin, que foi a que eu baixei no no iPad. Kindle. É, É, no é uma no boa. iPad, no Kindle. Sim, é. Mas vamos lá, né, agora a gente tem mais um volume e vamos ver como que vai se desenrolar a história aí dessa amizade bonita do Don Quixote com o Sancho Panza. E vamos Sim, não sei nada do volume 2. Não li nada, não sim, também não consegui fazer nada ainda. Estou numa correria, não consigo fazer sim, nem ler o livro direito, vou exato. Mas agora a gente vai, Malu. A gente não sabe quando vai não, acabar, mas a agora gente começa agora.
A gente começa, começa. É, Agora oficialmente está aberta a temporada do volume 2 de Don Quichotte. isso. Eu não sei se tem muita gente acompanhando a gente nessa leitura, né, até porque parece que, de Uhum. repente, o mundo resolveu todo mundo ficar mais ocupado, né, vai ver alguma coisa astral, É. assim. Meu Mas clima se coisa astral aqui, porque tá eu, tu e a Nani, as 3 não conseguimos dar conta mais de nada, mas a gente faz, exatamente. aos poucos dá tudo certo, é que nem Tá tá tudo igual a nossa certo. vida tá bem parecida com o Don Quichotte, várias Isso, confusões, mas no final as coisas se encaminham. é Ainda isso não aí. tivemos que ser presas em jaulas, Ainda não, espero que não. Espero que você claro que não. e se a gente precisar, a gente tem os livros que ainda não queimaram os nossos, né, Malu. Que nem o do Exato, Don Quichote, exato. ele, coitado, já não vai encontrar sua biblioteca mais em casa quando voltar. Tadinho. Mas é isso aí. Então vamos É combinando isso. aqui conforme a gente consegue ler, a gente volta aqui no canal para vocês para conversar sobre o volume 2. Eu não sei ainda, vou conversar com a Malu depois, como que a gente consegue dividir aqui, os capítulos, porque eu ainda nem vi também a divisão, mas aí a gente eventualmente vai voltar aqui para conversar com vocês, né, Malu? A gente promete que volta, quando a É, gente não sabe. quando não, A gente não promete exatamente. mais muita coisa, porque, a gente tem que cumprir, né, as poucas coisas Ex que a gente promete. é, exato. É ano eleitoral, mas a gente tem que cumprir as coisas que a gente promete. Sim, é isso aí, Gente, então tá, uma boa leitura e seguimos com Don Quichotte. isso aí. Até a próxima. Até a Tchau. próxima.